web rádio SOS Vida. Esta é uma produção do grupo SOS Vida em parceria com o curso de jornalismo da Universidade Estácio de Sá, Campus Petrópolis. Primeiro de dezembro, Dia Internacional de Luta contra a AIDS. O que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS? Transformar o 1º de dezembro em Dia Mundial de Luta contra a AIDS foi uma decisão da Assembleia Mundial de Saúde em outubro de 1987, com apoio da Organização das Nações Unidas, ONU. A data serve para reforçar a solidariedade, a tolerância, a compaixão e a compreensão com as pessoas infectadas pelo HIV/AIDS. A escolha dessa data seguiu critérios próprios das Nações Unidas. No Brasil, a data passou a ser adotada a partir de 1988, por uma portaria assinada pelo Ministério da Saúde. Por que o laço vermelho como símbolo? O laço vermelho é visto como símbolo de solidariedade e de comprometimento na luta contra a AIDS. O projeto do laço foi criado em 1991 pela Visual AIDS, grupo de profissionais de arte de Nova York, que queriam homenagear amigos e colegas que haviam morrido ou estavam morrendo de AIDS. O laço vermelho foi escolhido por causa de sua ligação ao sangue e à ideia de paixão, afirma Frank Moore, do grupo Visual AIDS, e foi inspirado no laço amarelo que honrava os soldados americanos na Guerra do Golfo. Foi usado publicamente pela primeira vez numa cerimônia na entrega de um prêmio em 1991. Ele se tornou símbolo popular entre as celebridades em cerimônias de entrega de outros prêmios e virou moda por causa de sua popularidade. Alguns ativistas ficaram preocupados com a possibilidade de o laço se tornar apenas um instrumento de marketing e perdesse sua força, seu significado. Entretanto, a imagem do laço continua sendo um forte símbolo na luta contra a AIDS, reforçando a necessidade de ações e pesquisa sobre a epidemia. Hoje em dia, o espírito de solidariedade está se espalhando e vem criando mais significados para o uso do laço. Inspirado no laço vermelho, o laço rosa se tornou símbolo na luta contra o câncer de mama. O amarelo é usado na conscientização dos direitos humanos, dos refugiados de guerra e nos movimentos de igualdade. O verde é utilizado por ativistas do meio ambiente preocupados com o emprego de madeira tropical para a construção de sets na indústria cinematográfica. O lilás significa a luta contra as vítimas de violência urbana. O azul promove a conscientização dos direitos das vítimas de crimes e, mais recentemente, o azul vem sendo adotado pela campanha contra a censura na internet. E também, recentemente, o azul foi adotado para a campanha do câncer de próstata. O laço branco representa a campanha internacional Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Lançada no Canadá há vários anos, além da versão oficial, existem 4 versões sobre sua origem. Uma delas diz que os ativistas americanos passaram a usar o laço vermelho com o V de vitória invertido, na esperança de que um dia o surgimento da cura ele poderia voltar para a posição correta. Outra versão tem origem na Irlanda. Segundo ela, as mulheres dos marinheiros daquele país colocavam os laços vermelhos na frente das casas quando os maridos morriam em combate. Com todas essas variações, o mais importante é perceber que todas essas causas são igualmente importantes para a humanidade. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS, 1º de dezembro, foi instituído em 1988 pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como uma data simbólica de conscientização para todos os povos sobre a pandemia de AIDS. As atividades desenvolvidas nesse dia visam divulgar mensagens de esperança, solidariedade, prevenção e incentivar novos compromissos com essa luta. A iniciativa foi referendada pelo Sistema das Nações Unidas, por meio da Assembleia Mundial de Saúde, e tem apoio dos governos e organizações da sociedade civil de todos os países. A cada ano, a OMS elege a população grupo social que registra o maior crescimento da incidência de casos de HIV/AIDS
e define para uma campanha com ações de impacto e sensibilização para a questão. SOS Vida. O curso de jornalismo da Universidade Estácio de Sá, campus Petrópolis, é parceiro da web rádio SOS Vida. Web rádio SOS Vida. SOS Vida. O grupo SOS Vida, em parceria com o curso de jornalismo da Universidade Estácio de Sá, campus Petrópolis, apresenta entrevistas especiais. Olá, amigos internautas conectados na web rádio SOS Vida. Obrigado pela companhia. É muito bom ter você conosco. Conecte sempre e venha conosco nesta linda viagem chamada vida. Hoje, para uma série de entrevistas especiais, estamos recebendo Dom Gregório Paixão, que é bispo de Petrópolis, e irá conversar conosco sobre as questões que envolvem o HIV e AIDS. O dia 1º de dezembro foi internacionalmente instituído como Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A data reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento, além de demonstrar o esforço mundial para a conscientização e solidariedade com pessoas que vivem com HIV. Dom Gregório, muito obrigado por ter aceito o convite para estar conosco mais uma vez. Eu que agradeço, meu irmão, uma graça muito grande poder dividir esse espaço para falarmos de um assunto de interesse não apenas da nossa diocese, não apenas do Brasil, mas interesse mundial. Realmente uma graça muito grande poder falar com você sobre esse assunto. Perfeito. Bom, como nós estamos aí, o dia 1º de dezembro, como falamos, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, gostaria de que o senhor falasse um pouco, porque, veja bem, nós sabemos que a Igreja Católica, em todas as situações de maior dificuldade, ela sempre se fez presente. E não seria nessa questão da AIDS que tanto temor trouxe há 30 anos atrás, que a igreja ficaria de fora. E o Brasil, eu acho que o senhor sabe, nós fomos a primeira, no caso, nós instituímos a Pastoral da AIDS, o primeiro movimento organizado no mundo na Igreja Católica surgiu no Brasil, né? O que o senhor acha desse envolvimento da Igreja Católica nesta questão? Eu acho que a Igreja Católica ela sempre teve um olhar muito grande para com aquelas pessoas necessitadas. E o nosso olhar sobre o necessitado não é apenas aquele que necessita de alimento, aquele que necessita de casa, né? Não é apenas um trabalho assistencialista, digamos assim. Mas é um trabalho que gera participação na vida do outro. Nós queremos ser presença na vida do outro, como Jesus foi. Nós queremos enxergar na sociedade aqueles que são invisíveis, que é um ponto fundamental, porque nós temos pessoas na sociedade que não são vistas, e a igreja sempre, por causa naturalmente de Jesus Cristo, tomou, assim, digamos, a iniciativa de chegar mais perto daqueles assuntos que tanto incomodam a sociedade. A pobreza incomoda, não é? Assuntos ligados ao vírus HIV incomoda, e tantos outros assuntos. Então, é mais do que normal que a igreja dê sempre um passo à frente, ou seja, enxergou uma problemática, não é, como no século XIX enxergou a problemática da tuberculose, não é? No caso do século XX enxergou a problemática ligadas à AIDS, então imediatamente dali nasceu uma pastoral. Então eu acho muito bonito, muito bonito essa iniciativa da igreja sempre dar um primeiro passo, não é? E como ela tem uma capilaridade muito grande, ela está em todo o Brasil e naturalmente em todo o mundo, ela começa imediatamente a chamar a atenção dos governos para determinados assuntos que ainda são tabus. Por incrível que pareça, embora as pessoas digam que a igreja tem muitos tabus, mas a igreja sempre teve a coragem de falar sobre aquilo que é tabu, naturalmente com uma visão cristã, mas de falar e ao mesmo tempo de colocar a mão na massa sem medo para ajudar aquelas pessoas que estão mais próximas. Então eu acho isso maravilhoso por parte da igreja e contribuição para que esse assunto pudesse estar na pauta dos governos mundiais também. Perfeito. E nós, Dom Gregório, a Igreja Católica, é preciso realmente estar presente. Eu me lembro que quando surgiu a Pastoral da AIDS, ainda havia uma certa rejeição por parte do movimento, não querendo compreender que a Pastoral da AIDS também é um movimento que surgiu dentro da Igreja Católica, mas é claro, é aberta a qualquer denominação religiosa, mas o movimento de AIDS via com um olhar assim diferenciado, o que hoje, felizmente, eles puderam compreender.
que podemos todos caminhar juntos, porque a direção é a mesma, é o ser humano, né? E hoje o site da Pastoral da AIDS, por exemplo, nós fomos informados, até o Ministério da Saúde, o Programa Nacional, eles olham no site da Pastoral como referência. Veja que ponto que a gente chegou, né, Dom Gregório? O senhor falou a questão da discriminação, né? Existe muita discriminação ainda com relação ao portador do vírus HIV, né? O que o senhor tem para falar sobre isto? Eu acho que realmente na nossa sociedade como um todo, não é somente no Brasil, quem tem a oportunidade de viajar um pouquinho mais e conhecer outras sociedades, nós sabemos que existem coisas que nós somos, para com algumas coisas, nós somos muito solidários, né? Somos solidários, por exemplo, no meio de uma catástrofe, então uma chuva excessiva, a gente manda comida, manda isso, então porque a gente se mobiliza quando a gente vê uma coisa assim muito, muito difícil. A África está passando fome, então todo mundo se mobiliza, manda dinheiro para a África, não é? Passamos houve um incêndio, as pessoas estão na rua, então nós nos mobilizamos. Então, o coração humano, ele tende a se mobilizar quando ele começa a se enxergar naquela situação. A casa podia ser minha, que pegou fogo, a chuva podia ser sobre a minha cidade, o acidente podia ser contra a minha família. Então, a gente, se sentindo naquele estado, a gente imediatamente abraça. Entretanto, eu pego uma frase, né, de um dramaturgo carioca, não muito conhecido, eu estou aqui enrolando até dizer o nome dele, mas lembro já, né? Que escreveu Vestido de Noiva, Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: o brasileiro é solidário no câncer, né? Então, agora, se eu pudesse completar essa frase de Nelson Rodrigues, eu diria: o brasileiro é solidário no câncer, mas não é solidário na AIDS. Por quê? Porque o brasileiro não se enxerga na AIDS. Não imagine eu sou puro, eu não faço essas coisas, eu não sou homossexual, não é? Eu não vivo vida promíscua, eu não sou isso, não sou aquilo. Ou seja, você se vê numa catástrofe, como eu falei, não é? Uma casa que caiu, uma casa que pegou fogo, uma grande enchente, um terremoto, você se vê naquilo, mas você não se vê na AIDS. Então, por causa disso, o preconceito existe, ou seja, eu não sou igual aos outros. E depois uma coisa muito importante é o seguinte, toda a doença que é contagiosa, não é? Ela gera um repúdio, eu não quero pegar. Nós sabemos que ninguém contrai AIDS com um abraço, nós sabemos que ninguém contrai AIDS com aperto de mão, e tantas outras coisas. Mas o estigma social, ele é maior do que o estigma físico. Então, quando você sabe que alguém tem o vírus HIV, imediatamente você quer se afastar dessa pessoa, como se qualquer coisa, né, de proximidade, até a respiração, fizesse com que você contraísse a AIDS. Qual é o resultado? Quem está com câncer demonstra uma visibilidade porque não tem cabelo. Então, você pergunta, e você inclusive fala, não se preocupe não, minha amiga teve isso e ficou curado, não se preocupe não. E hoje em dia você até fala sobre câncer. Mas quando você fala de AIDS, ninguém tem coragem de dizer assim, eu tenho o vírus HIV. Eu nunca, olha que eu tenho experiência, não é, de pelo menos de 30 anos como um religioso. Eu nunca ouvi alguém chegar para dizer, olha, eu sou portador do vírus HIV. E as pessoas não dizem nem que ele é portador do vírus HIV, acusando de dizer, ele é aidético. E ser aidético significa dizer, ele é promíscuo, ele se envolveu com várias pessoas, ele não presta, é isso. Então, o preconceito vem exatamente desses preconceitos que matam a pessoa antes que ela tenha o direito de dizer aquilo que ela tem. Depois o seguinte, o que é que nós temos a ver com a vida dos outros? Não é? O outro tem direito de viver a sua vida. Não é? Agora, eu devo ter o dever de cuidar da vida do outro quando essa pessoa precisa, não é? Se a pessoa está passando fome no meio de uma avenida, eu não vou perguntar para ele, você era trabalhador, você não foi bom com seu patrão, e por isso você está aqui, então não vou lhe dar um prato de comida, mesmo que você dependa desse prato de comida, simplesmente porque eu estou julgando que você foi ruim com seu patrão e por isso que você está aqui. Não. Na hora que a pessoa precisa, a gente tem que ajudar a todas as pessoas, não é? E principalmente numa situação como um portador do vírus HIV, porque não é só ter a doença, mas é sofrer o preconceito. E o preconceito é infinitamente maior
do que ser portador do vírus HIV. Essa que é a grande tristeza que nós temos na sociedade. E convivendo e partilhando experiências com pessoas que têm o vírus HIV, a gente vê que essas pessoas são o maior vírus que ela tem, né, que elas veem é o vírus do preconceito, que é terrível. Dom Paulo Evaristo Arnes, ele falava, né, o mal maior é exatamente o preconceito, né? E hoje, quer dizer, passado esses 30 anos, o HIV hoje é uma doença crônica, possível de ser controlada, é possível conviver com ela. Nós precisamos trabalhar bastante a adesão ao tratamento, né? Meu irmão, só para fazer um parênteses, eu conheço gente que tem AIDS, tem o vírus HIV há mais de 20 anos, né? Está muitíssimo bem, né? Inclusive, eu posso falar porque eles não estão aqui, não estou revelando, assim, digamos, nenhum segredo, mas o esposo contraiu o vírus HIV, transmitiu para a sua esposa, os dois fazem tratamento, há pelo menos, eu acho, pelo menos 15 anos, e agora com os produtos mais, com os remédios mais, as drogas mais modernas, avançadas, então eles passaram realmente um período muito difícil no hospital, foi um negócio extremamente difícil, mas agora vivem extremamente bem, se separaram durante um certo tempo, é só para esses dramas que nós enfrentamos, separaram, a gente sabe quais são os motivos, mas depois eles se uniram outra vez e estão muitíssimo bem. Então, hoje em dia alguém pode viver muito bem, tem uma excelente qualidade de vida, basta que imediatamente não tenha medo de fazer o exame e comece o tratamento. O temor, do preconceito faz as pessoas até nem aderirem ao tratamento medicamentoso, porque tem medo de tomar medicamento e alguém descobrir. Então isso é muito difícil. O senhor falou também a questão do teste precoce, A CNBB abraçou esta causa também. Então vamos ter agora, vamos ter também dentro desse período aí de 1º de dezembro, a campanha para a CNBB. O senhor vai participar também, está participando ativamente, sim. E, quer dizer, veja a importância que está se dando. Quanto mais precocemente a pessoa souber, melhor vai ser para a qualidade de vida dela, para seguir a sua trajetória na vida. E, Dom Gregório, nós também, a Pastoral da AIDS, nós caminhamos por um caminho, a questão do controle social. O quanto é importante. O que o senhor acha desta participação popular, dessa participação religiosa no controle social? Veja só, não sei em que âmbito você está, digamos dizendo, porque o controle social a gente pode ser visto em diversos âmbitos, talvez valha a pena você explicar um pouquinho antes, eu sei o que você está dizendo, mas que tipo de controle social? Porque pode parecer para talvez algum internauta que está nos ouvindo que o controle social esteja ligado a um controle que a igreja quer ter sobre a sociedade, ou um controle daquilo que o governo quer ter em relação aos cidadãos. Então, dê uma dica para que a partir da gente vai, para que ninguém pense que a gente está querendo controlar a sociedade no sentido de rédeas curtas, Perfeito. O controle social, quer dizer, é a forma que a sociedade civil tem de participar em instâncias políticas, conselhos, frente parlamentar e outras instâncias de controle social. Não é a igreja que quer controlar nada, são instâncias abertas a toda a população. E nós, enquanto sociedade civil, que é a Pastoral da AIDS, nós também participamos desses espaços. Vamos deixar claro. É verdade. Então, eu quero dizer o seguinte, então, esse tipo de controle, quer dizer, essa participação popular, ela é fundamental. Porque quem sabe como o buraco que existe na rua gera problema para as pessoas, são aquelas pessoas que moram ali. Quem sabe quais as grandes necessidades da população é a própria população. Então é fundamental que nós tenhamos conselhos, por exemplo, que haja uma participação, ou seja, que a própria sociedade, os próprios conselhos e a grande população participe ativamente daquilo que atinge a sociedade. Então, digamos, essa participação, esses controles são fundamentais para a transformação daquilo que nós desejamos na sociedade onde nós vivemos, porque ou nós gritamos, ou vamos ser massacrados, e os governos precisam nos ouvir. A sociedade como um todo. As últimas eleições mostra isso perfeitamente. Aquilo que a sociedade disse, não estou
pendendo para a direita nem para a esquerda, não quero dizer isso, mas, ou seja, nós estamos querendo mudanças, nós queremos participação, nós não aceitamos nenhum tipo de coisa que venha contra a gente como se fosse um pacote pronto. De cima para baixo. De cima para baixo. Então, a sociedade, quem está na base, que é a maioria, e que é essa sociedade que sofre, a base que sofre mais, essa base tem o direito de dizer a quem está lá em cima, que é a minoria, quer dizer, ao parlamento, às câmaras, né, ao governo, etc., aquilo que se deseja. Então, nesse sentido, essa participação, para mim, é sempre fundamental. E todas as grandes transformações na sociedade, transformações verdadeiras, vieram da base. Daí eu acho esse controle ser interessante. Sim. E aqui em Petrópolis, quer dizer, no Regional Leste 1, que para quem não sabe também, vamos informar, Regional Leste 1, dentro da CNBB, é o estado do Rio, que são vários regionais, né? Isso. E o Rio é o Leste 1. Aqui no Leste 1, nós, a Pastoral da AIDS, por indicação nossa, surgiu o Dia Estadual do Diagnóstico Precoce, que é uma lei, né? É uma lei estadual. Como é que o senhor vê esta iniciativa da Pastoral da AIDS, Dom Gregório? Olha, eu acho uma iniciativa maravilhosa. Em primeiro lugar, eu acho interessante, a Pastoral da AIDS é uma das pastorais mais discretas que nós temos, né, na Igreja Católica de uma forma geral, e também aqui no nosso regional, que o regional engloba as 10 dioceses do Estado do Rio de Janeiro, né, com seus bispos, né? São 10 bispos e 10 dioceses com os padres, etc. Então, é sempre uma pastoral extremamente discreta, né, extremamente laboriosa, é uma pastoral que trabalha, que não desiste. Né, é uma pastoral, principalmente, é uma das pastorais mais presentes no diálogo, numa pastoral de fronteira. Porque a AIDS não é uma coisa fácil. Né? Falar sobre criança carente é uma coisa muito fácil, né? A gente vai lá, a gente ajuda, a gente arruma uma roupinha. Falar sobre, por exemplo, família, todo mundo tem família, aí todo mundo fala, etc. Ou hoje a família está sofrendo, isso é muito fácil. Agora, fazer uma pastoral de fronteira, então, digamos, dialogar com quem não quer saber de Deus, né? Dialogar com uma pastoral, por exemplo, a pastoral carcerária, com quem está preso, a gente quer fugir de quem está ali preso, né? Dialogar com as pessoas que têm vírus HIV, isso é extremamente difícil. Né? E graças a Deus nós temos pastorais de fronteira. Uma dessas pastorais sociais é justamente a pastoral da AIDS. Então, ela consegue dialogar com o governo e é respeitada, né, pelo governo. Ela consegue dialogar com as pessoas que não querem enxergar, não é? A presença de pessoas portadoras do vírus na sociedade. E ela dialoga principalmente com aquelas pessoas que possuem o vírus. Então, essa respeitabilidade, esse trabalho, a continuidade, essa perseverança que vem em tantas pessoas. Às vezes eu vejo, por exemplo, via, né, no bate-papo, por exemplo, Dora, né? Que por acaso é sua irmã, né? Né? Um trabalho contínuo, eu fico assim, sabe, assim, admirada. Poxa, como é que Dora não desistiu em meio a tantas dificuldades, né? Como é que você não desistiu, né? Em meio a tantas dificuldades, tantas pessoas ali ao lado, correndo, né? Batalhando, às vezes até mesmo sem apoio algum. Né? Mas não desistiu desse grande sonho. Então, realmente, eu acho que as iniciativas que nós temos, a pastoral da AIDS aqui no nosso leste regional, Leste 1, e eu posso falar isso na nossa diocese de Petrópolis, né? Englobando as 6 cidades que fazem parte da diocese, realmente são iniciativas espetaculares, né? Porque é um trabalho de perseverança, é um trabalho de diálogo, é um trabalho extremamente difícil, que é dialogar com o diferente, mas a pastoral da AIDS faz um trabalho excepcional. É uma grande graça aquilo que eu vejo. Realmente, nesses 15 anos, né, o SOS Vida tem 16, a Pastoral da AIDS tem 15. Eu, como diz Dom Eugênio Hicks, o nosso presidente, Cal, você e eu que somos os mais antigos, sim, somos os mais, não os mais velhos, os mais antigos da Pastoral da AIDS. Realmente, nesse tempo, quanto avançou? Né? Até o olhar da sociedade com a pastoral, o olhar da igreja com a pastoral, realmente tem que ser um dia após o outro mesmo, né? E, Dom Gregório, quer dizer, tem o dia estadual, né, que foi criado. Sim. A pastoral da AIDS, aqui de Petrópolis também, junto com o SOS Vida, que sugeriu e conseguimos que fosse criada mais uma instância de controle social, né? Que é a Frente Parlamentar de AIDS e a Comissão Permanente de AIDS no Conselho de Saúde, que a Dora,
ela foi presidente do conselho, quer dizer, é mais a pastoral da AIDS também, olha onde nós conseguimos chegar, a presidência do conselho. Ela chegou até a ser candidata a vereadora aqui em Petrópolis também. Então, quer dizer, nós conseguimos formar os agentes para ocupar esses espaços de instância política. Nas últimas eleições, nós tivemos mais de 10 agentes candidatos em algum cargo. Para nós, da Pastoral da AIDS, isso é muito significativo, né? O que o senhor tem a dizer desses espaços? Por exemplo, Frente Parlamentar em Petrópolis e a Comissão Permanente. É importante ter em toda parte? Em toda parte, e é fundamental que justamente, não é, as pessoas que participam das pastorais, que elas ingressem nesses ambientes onde nós encontramos dificuldade para convencer do bem que nós podemos fazer, não é? Às vezes, Carl, veja só, nós temos muitas críticas, porque político é isso, porque vereador não faz isso, porque o prefeito deixou de fazer isso, porque o presidente é isso, aquilo. A gente reclama muito dos outros, né? Mas a gente às vezes acaba sem ter a coragem de fazer o que nós devíamos fazer. Então, ao invés de reclamar daquilo que a gente acha que está errado, por que a gente não coloca a mão na massa? Por que a gente não está lá? Né? Porque ao invés da gente dizer a vida está difícil, por que a gente não vai tentar fazer com que a vida se torne mais leve para nós e para os outros? Então, eu acho que a presença nesses conselhos, não é, das pastorais, dentre elas a pastoralidade, são presenças fundamentais, porque são pessoas extremamente sérias que estão à frente, é gente que trabalha sem receber um centavo, né, tudo trabalho voluntário, não é gente que não está ali por interesse, né? Muitas vezes são pessoas que estão trabalhando e dedicam 5, 10 horas da sua semana a um trabalho voluntário. E olha, isso não é muito mais do que isso. É gente que trabalha no final de semana, podendo estar descansando na sua televisão, na sua praia, nos seus passeios, ou com sua família que está ali, né? E é gente que perseverante. Então, eu acho que essa participação é fundamental. Nós temos que invadir todas as instâncias para fazer o bem. E temos que convencer a outras pessoas a que façam isso. E eu acho que na igreja, eu falo pela Igreja Católica, o papel do leigo é exatamente isso, isso é em todos os lugares, né? Então, para fazer o bem. Então, temos que estar presentes mesmo, né? Não podemos existir, não estamos ali pelo cargo, mas estamos ali pelo desejo único de poder servir da melhor maneira à sociedade frente aos seus problemas. Perfeito. As mudanças só de fato vão acontecer, né, Dom Gregório, com esta participação. Exatamente. Né? É só assim que realmente vai acontecer. Bem, Dom Gregório, dia 27 de novembro aconteceu o lançamento da campanha, que foi uma sugestão da Pastoral da AIDS, a CNBB aprovou, quer dizer, a campanha da CNBB com apoio da Pastoral da AIDS e do Ministério da Saúde, o Departamento Nacional de AIDS. Aqui em Petrópolis tivemos o total apoio seu, né, e também do município, do Programa Municipal, da Prefeitura de Petrópolis, Secretaria de Saúde. O que o senhor vê a importância dessa campanha? Cuide-se bem e de quem você ama. Quer dizer, voltada ao diagnóstico precoce, né? Exatamente. Primeira coisa, a frase sugerida da CNBB é muito bonita, né? Cuide bem de você e de quem você ama, né? Como você já disse. Então, ou seja, nós temos que cuidar da gente. Veja só, Cal, aquilo que você acabou de falar, não é? A frase que, aliás, foi sugerida pela CNBB, cuide bem de você, de quem você ama, não é? Eu acho que gerou assim, uma adesão de todo mundo. Os governos abraçaram, não é? E, ao mesmo tempo, a municipalidade aqui, especialmente aqui em nossa diocese também abraçou, na cidade de Petrópolis, nas outras cidades também, não é? Enfim, o Brasil abraçou a campanha. Aquilo que nós vivemos no dia 27, lá na Catedral, não é? No dia 1º, lá na Câmara de Vereadores, mostra muito bem, não é, o interesse da sociedade, né? Ali estavam pessoas da municipalidade, ali estavam pessoas da sociedade civil, não é, profissionais que trabalham com HIV/AIDS, ali estavam pessoas do povo, as pessoas mais simples, familiares de portadores do vírus HIV, principalmente a presença maciça da pastoral da AIDS, prestigiando o evento, naturalmente, sugerido por ela mesma. Então, foi uma graça muito grande. Todo mundo, a gente vê que está todo mundo interessado, todo mundo olhando pelo mesmo foco, né? E a importância daquela frase que Jesus nos falou, não é?
que aquilo que você quer para você, você também deve querer para o outro. Ele falou, não é no sentido inverso, né? Que a gente nunca deve desejar ao outro aquilo que a gente não quer para a gente. A mesma coisa, a gente pode fazer isso no sentido positivo, ou seja, aquilo que a gente quer para a gente também deve querer para o outro. É a lei de ouro. Então, portanto, é cuidando da gente, é olhando para a gente, que a gente vai cuidar daquelas pessoas também que estão ao nosso lado. Então, aí a participação geral. Qual o resultado disso? Nós queremos ter saúde, nós queremos cuidar da nossa própria vida, mas também nós somos responsáveis pela vida daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Perfeito. Então nós temos que ir lá, né, pedir que elas façam testes, nós temos que ir lá pedir que elas cuidem da saúde, né? E nós temos que alertar toda a sociedade, porque se toda a sociedade tivesse consciente do assunto AIDS, né, HIV, e se todo mundo se prevenisse, em pouquíssimo espaço de anos nós não teríamos mais o vírus presente, ou então uma quantidade mínima. Então o que está faltando? É a nossa participação, falar abertamente do assunto, não ter vergonha, não ter preconceito, porque se a gente tiver vergonha e preconceito, a gente vai continuar, e a gente sempre imagina que o filho do outro é que vai contrair AIDS, né? O marido da outra é que vai contrair AIDS, né? Que é quem é homossexual que vai contrair AIDS, são as prostitutas que vão contrair AIDS, né? E a gente sabe que hoje em dia, não é, o número de pessoas que contraem AIDS, se a gente olhar o número, a gente está vendo que o negócio está bem diferente. Então, todos nós somos responsáveis. Isso ficou muito visível dos 2 eventos dos quais nós participamos. Perfeito. Dom Gregório, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na nossa web rádio SOS Vida. A gente levar essas informações, a sua visão com relação a toda essa temática no campo da AIDS. Gostaríamos, por favor, que o senhor deixasse uma mensagem final para os nossos amigos internautas. Eu quero dizer para você, meu irmão, que me ouve nesse momento, né, aqui na nossa querida web rádio SOS Vida, né, uma palavra assim do Evangelho que serve para todos nós, né, cristãos ou não cristãos. Jesus diz uma frase, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então a vida é o maior presente que nós recebemos de Deus, né? A vida é a maior graça e nós temos que cuidar dessa vida, né? A vida vale a pena ser vivida quando nós a conhecemos, quando nós lutamos por ela, e não apenas pela nossa vida, porque a nossa vida está diretamente ligada à vida dos outros e a vida dos outros está diretamente ligada à nossa vida. Portanto, né, lute pela vida, não é? Quando o assunto é HIV, eu peço a você, não tenha preconceito. Não é? Colabore para que as pessoas façam um diagnóstico precoce, colabore para que as pessoas se cuide para não contrair o vírus HIV, não é? Colabore para dar consciência, né? Busque informação na internet, né? Procure as nossas instâncias, sejam elas diocesanas, como também pela internet, né? Milhões de informações que nós temos em relação à AIDS. Nós não podemos relaxar. Estamos preocupados com o vírus Ebola, mas agora nós não podemos relaxar, né? Em relação também a HIV, que graças a Deus tem diminuído, né? O número de infecção, mas que está aí, são milhões e milhões de pessoas infectadas. Nós temos que lutar para dizer basta, nós vamos quebrar os preconceitos para que a AIDS um dia seja totalmente dizimada da nossa sociedade. E para isso nós precisamos da sua ajuda. Então venha nos ajudar, não é? Conte conosco e continue ligado sempre na SOS Vida, essa rádio que presta um serviço maravilhoso, especialmente quando o assunto é AIDS, HIV. E o que eu peço é que Deus o abençoe, que Deus abençoe aqueles que já são ouvintes atentos, como também aqueles que estão chegando agora. Não é? Então nos prestigie e venha colaborar para que mais irmãos e irmãs tenham vida e a tenham em abundância. Ok, muito obrigado, Dom Gregório. Obrigado você que esteve conectado na Web Rádio SOS Vida. Continue, fale para os seus amigos. Web Rádio SOS Vida. O Grupo SOS Vida, em parceria com o curso de jornalismo da Universidade Estácio de Sá, Campus Petrópolis, apresentou Entrevistas Especiais. Web Rádio SOS Vida. O curso de jornalismo da Universidade Estácio de Sá, Campus Petrópolis, é parceiro da Web Rádio SOS Vida. Padre Fábio de Melo tem um recado para você. A AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Por isso é tão importante descobrir se tem o vírus ou não.
Porque se você inicia o tratamento, tão logo descobre que é portador do vírus HIV, você tem a possibilidade de não desenvolver a doença. Procure uma unidade de saúde, faça o teste. Ele é rápido, gratuito e seguro. Cuide de você. Cuide de quem você ama. Uma campanha da CNBB, pastoralaides.org.br. Web Rádio SOS Vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero dar para você uma palavra de agradecimento por sua participação e, ao mesmo tempo, uma palavra de apoio àqueles que fazem parte do SOS Vida. Eu vim aqui para parabenizar especialmente aqueles que fazem parte do SOS Vida. Agradecer todo o trabalho realizado por Antônio Pires, o nosso querido Cal, não é que com a turma imensa de pessoas, de grandes amigos, fazem esse trabalho excepcional que é assistir aqueles que são portadores do vírus HIV. Assim, o que é que eu posso dizer? Parabéns a você que, abrindo as portas do seu coração, colabora para que o SOS Vida continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Peço a Deus e também, lá do céu, nosso querido irmão Padre Quinha, que todas as espécies de graças e bênçãos dos céus venham sobre o SOS Vida, venha sobre essa inteligência de Cal, venha sobre os irmãos que colaboram para que esse grupo de assistência permaneça fazendo um trabalho tão maravilhoso. E peço que nós não desistamos de fazer o bem, embora tenhamos tantas dificuldades para realizar o nosso trabalho, para que assim Deus seja glorificado pela superação das dificuldades dos portadores do vírus HIV, pela superação das dificuldades daqueles que são assistidos pela Oficina de Jesus e, de um modo especial, para a alegria daqueles que colaboram fazendo bem, em prol de tantos irmãos e tantas irmãs que precisam da nossa assistência. Que Deus os abençoe, que Deus os faça cada vez mais felizes. E em nome da nossa Diocese de Petrópolis, eu gostaria de dizer do fundo do meu coração, muito obrigado.